Esse projeto, esse trabalho nosso nasceu até por uma grande demanda de se entender e de se apoiar o desenvolvimento na primeira infância. O Plano Nacional pela Primeira Infância, que foi lançado em 2010, já traz aí uma coisa que é importante, que vocês estão fazendo aqui junto com a equipe do Marco, que é a formação continuada. Mas, especificamente, né, o Plano Nacional pela Primeira Infância chama a atenção dessa necessidade da formação dos profissionais, tanto da educação quanto da saúde, ser revista em termos do que é o desenvolvimento nessa fase da vida. Né, para que a gente possa, então, aperfeiçoar as nossas qualidades e habilidades para que a gente possa desenvolver a nossa prática, de novo, tanto o profissional que lida com a criança no âmbito da aprendizagem, quanto nós, profissionais da saúde. E é nisso que a gente se baseou. O que é o projeto pela primeira infância? Esse conjunto de ações que a gente integra teoria e prática para ampliar e aprofundar o conhecimento das pessoas que lidam com a criança nessa faixa etária. Então, nasceu a partir de uma pesquisa, e a gente continua fazendo pesquisas. O que a Adriana vai apresentar para vocês foi fruto do mestrado dela, que eu orientei pela Universidade de Ibirapuera, que, então, trazendo mais informações para os pais. Que ações nós fizemos, né, até agora? Primeira coisa que nós acreditamos é isso, né? A gente precisa... o PPI nasceu com esse propósito, e vocês viram alguns materiais no site, mas tem bastante lá, depois vocês podem olhar à vontade, que é isso, incluir um material estruturado e com bases científicas. Eu chamo muita atenção desse fator bases científicas, porque a gente sabe que tem muita coisa aí na internet, né? Tem muito material que a gente não sabe qual é a base teórica e científica. Então, para isso, então, fortalecer esse diálogo, né, com todos que estão envolvidos com a criança, a família, a comunidade, profissionais da saúde, da educação, como a gente tinha falado antes. Por isso, a gente desenvolveu duas ações principais. A primeira é essa formação continuada em desenvolvimento infantil, que eu vou dar um panorama um pouco para vocês hoje, que é com base nas neurociências, o que a gente já sabe sobre a psicologia do desenvolvimento. Aí a gente desenvolveu já isso, essa formação em alguns municípios, como está aqui. Macaíba, Recife, Mariana, que você falou, né? A partir da professora Pompeia, que ela implementou lá. Macaíba, no Rio Grande do Norte, gente, é uma cidade próxima a Natal. Aguaí, Brasilândia, estamos com mais uma nova ação aqui agora em Brasilândia, que é no Mato Grosso do Sul, Pirassununga e aqui em São Paulo. Esse material é voltado para professores, que está no nosso site. Então, quando vocês clicam lá na aba O que fazemos, vai ter lá para profissionais. Vocês acessando esta aba, vai estar lá, né, o projeto, os materiais para professores. Deixa eu voltar aqui em vocês, que eu vou, então, mostrar onde está esse material. Estão vendo a minha tela do computador? Sim? Não. Não? Não. Deixa eu colocar aqui, então, de novo. Ah, pronto. Agora vai. Está vendo, né? Então, aí, o que fazemos para profissionais? Sim, agora... Legal. Para profissionais, ó, vocês vão descendo aqui, tem todo este material estruturado sobre desenvolvimento. Então, ó, essas são as apostilas. Criança no ser em desenvolvimento, crescimento e desenvolvimento da criança de 0 a 6, desenvolvimento motor, desenvolvimento da linguagem, atenção, impulsividade, desenvolvimento emocional e questões de síndromes genéticas na primeira infância. Então, mais uma vez, aqui vocês têm essas apostilas que vocês baixam gratuitamente. A gente, nos cursos, né, já oferece esse material, ele faz parte do curso. Deixa eu voltar aqui nos slides. Mas vocês conseguem baixar gratuitamente, que a gente disponibilizou a partir do ano passado, porque a busca era grande das pessoas por esse material. A segunda ação é o que a Adriana vai apresentar para vocês, ou seja, qual é a importância de desenvolver, a partir daí, então, desenvolvemos material para professores, nós desenvolvemos uma formação em relação ao que é o desenvolvimento da criança, os fatores de risco para o desenvolvimento, né? E aí, uma das coisas que é preconizada hoje é que um dos fatores de risco ao desenvolvimento da criança
está sendo atribuído aí, de fato, ao papel da família, né? A fatores de estresse emocional, a fatores de vulnerabilidade social, tudo isso que a Adriana vai falar. Por que é importante estudar a relação família-escola para o desenvolvimento da criança? Vocês estão vendo meus slides? Eu estou com dúvida se está aparecendo. Tá, beleza. Sim. Aí eu falei para vocês muito disso. O que é quando a gente desenvolve algum material, a gente precisa ter a base científica e um modelo teórico. Basicamente, esse nosso modelo teórico é chamado KRTI, que vem de uma sigla em inglês de resposta à intervenção. O que isso quer dizer? A gente vai fazer intervenção, Mônica? Não. Esse modelo preconiza que quanto mais precoce a gente trabalhar com essa criança, melhor são os resultados no desenvolvimento dela. Então, esse modelo, para pré-escolares específico, para pré-escolares, tem vários trabalhos aqui desenvolvidos por mim e pela professora Simone Capellini na idade escolar, que é a gente, então, estimular o desenvolvimento da criança, promover o desenvolvimento para diminuir os problemas de desenvolvimento e também melhorar o processo de alfabetização. No caso das crianças pré-escolares, é isso. Primeiro, é uma visão holística desse desenvolvimento, né, que a gente precisa entender quais são as bases das habilidades preditoras de alfabetização, por exemplo, e como promover o melhor desenvolvimento. Os aspectos socioemocionais, né, dá-se muita ênfase ao motor e linguagem desde sempre, mas a gente também precisa entender o que é desenvolvimento motor e o que é desenvolvimento da linguagem. A importância dessa intervenção precoce, ou seja, nessa promoção do desenvolvimento da criança, aumenta essas oportunidades, principalmente as crianças mais carentes. A gente sabe aí que é a questão da vulnerabilidade social. A importância de se oferecer esse suporte na própria escola, no ambiente natural da criança de aprendizagem. Além disso, a gente monitora esse desenvolvimento da criança. Isso é o que a gente vai fazer, por exemplo, agora lá em Brasilândia. Então, a gente já fez a formação continuada e agora a gente vai trabalhar diretamente nas creches, implementando estratégias que promovam o desenvolvimento da criança. Para vocês terem uma noção de exemplo, por exemplo, fazer uma reorganização do espaço do refeitório é melhor para o desenvolvimento da criança. Promover a questão do movimento do bebê é muito importante hoje. Tem se dado cada vez mais importância a isso. Espaços abertos, mais espaços para, né, essa criança aí ter possibilidade de maior movimento, ou seja, o desenvolvimento motor dela sendo ampliado. Então, esse é o nosso modelo teórico, essa é a nossa base científica, e como eu falei, tudo que a gente trouxe nesses anos de estudos é com base nessa questão das ciências. E aí, o que a gente traz para vocês? Primeiro, uma pergunta: o que uma criança precisa saber, ou ela deve saber, aos 4 anos de idade? Responder para mim. Deixa eu botar aqui em vocês. Quem quiser pode colocar no chat, pode colocar. O que uma criança precisa saber aos 4 anos de idade? Deve saber. Meu áudio está falhando? Já melhorou, Cristiane? Falar, andar. Falar, andar. O que mais? Brincar, interagir. Brincar, interagir. Ter o tato. Não entendi? Comer sozinha. Comer sozinha. A Márcia tem uns gestos aí que eu não sei o que são. Frequentar já a escola. Frequentar já a escola. Gente, deixa eu dar uma ideia. Porque começa a abrir e começa a piorar o som. Então, escrevam no chat. Escrevam no chat, tá? Melhor. Que a Mônica está de olho no chat lá. Mas já deram respostas bem interessantes. Então, vamos lá. Eu perco um pouquinho, de fato, ainda com esse Teams aqui. Voltei, tá.
E essa fica a minha pergunta para vocês. Desenvolver antes significa desenvolver melhor? Alguns de vocês falaram isso, né? Ela precisa, né, falar, comer sozinha. E vocês falaram várias coisas aí em relação a como ela deveria estar no desenvolvimento, né? E uma coisa que a gente tem muito observado, e não é um erro que vocês disseram, não, é mais para a gente refletir aqui, desenvolver antes, né? Significa desenvolver melhor, o risco da cultura rápida do desenvolvimento infantil. E eu acho que vocês, como professoras e professores, veem muito isso no dia a dia de vocês, da cobrança dos pais, né? Mas como assim? Ele não escreve um nome, já tem 5 anos, já tem 4 anos, né? Que coisas que ele consegue fazer, por que ele não faz isso? E assim por diante. Então, o que a gente tenta trazer e discutir muito é observar como está o desenvolvimento dessa criança. De fato, que coisa que ela consegue fazer e não consegue fazer é importante, mas o que a gente vai falar tipo, ela está com algum sinal de risco de atraso ou não. Essa deve ser a nossa, né, reflexão. E aí tem um outro fator que é muito importante que às vezes a gente se esquece, né? O que é maturação? O que é o desenvolvimento da criança? Se eu conseguir passar para o próximo. Aqui, tá. Quando a gente fala então de desenvolvimento, vamos pensar, eu gosto muito da analogia do iceberg, tá? O que a gente vê aqui na ponta do iceberg é o comportamento da criança, certo? Aquilo que ela consegue fazer ou não, por exemplo, né, o comportamento emocional dela, etc. Tudo isso que está aqui embaixo é o que a gente precisa entender como o processo de desenvolvimento da criança. É isso que vai dizer para a gente quem é essa criança, né, e o que é o processo de desenvolver. Vamos lembrar de algumas coisas. O desenvolvimento humano, o que é? É o desenvolvimento físico, emocional, cognitivo e social. Então, a gente está olhando para tudo isso. Eu, como o Marco, né, me apresentou como neuropsicóloga, e sou neuropsicóloga do desenvolvimento da criança e do adolescente, eu estudo tudo isso. E como é que eu estudo isso? A partir das teorias que a gente já conhece, Piaget, Vygotsky, Vallon, né, muitos de vocês, professores, estudaram isso lá na graduação, né, ou quando fizeram pedagogia, a gente estudou bastante. São as teorias nossas do desenvolvimento que são super importantes. Mas essas, né, teorias trouxeram para a gente como se desenvolve a criança. Mas, na atualidade, a gente tem uma área importante, que é a neuropsicologia do desenvolvimento, que a gente busca as especificidades do desenvolvimento. Lembrar, por exemplo, né, quando o Piaget fala do período sensório-motor, ele fala isso de uma janela de 3, 4 anos, né? Fala, olha, a criança de 0 a 3 ou 0 a 4, não me lembro agora, o período sensório-motor, mas é muita coisa que acontece nesse período. Hoje a gente vai olhar, por exemplo, mês a mês, no desenvolvimento motor da criança, desenvolvimento da linguagem, e assim por diante. Além disso, a gente vai observar como essas habilidades emergem e se comportam em dado momento e ambiente. Então, a gente está olhando para uma série de coisas. Então, essa é a área da neuropsicologia do desenvolvimento. É uma área independente de prática e pesquisa para a gente compreender essas relações entre o cérebro e o desenvolvimento da criança. Mas, Mônica, então vocês olham bastante para o cérebro, a gente olha bastante para os fatores que interferem com o desenvolvimento cerebral, porque é um processo contínuo, desde quando o bebê nasce, né, ele tem uma maturação neurológica aí, mas também os fatores socioambientais e o próprio desenvolvimento emocional dessa criança. Esses fatores interagem entre si durante todo o desenvolvimento da criança. E aí, diante de uma criança que apresenta algum problema de desenvolvimento, a gente vai tentar entender como e quais fatores que estão influenciando, né, ou impactando negativamente no desenvolvimento dessa criança. Quando eu falo dos domínios do desenvolvimento, eu falei, né, físico, cognitivo, socioemocional. Físico, o que eu quero dizer? O crescimento do corpo, do cérebro, das capacidades sensoriais, dos aspectos da saúde geral dessa criança. O cognitivo, a gente está falando dessas habilidades. Motor é cognição. Memória, linguagem, pensamento e assim por diante. E hoje tem muita pesquisa, está falando muito nas escolas sobre as habilidades socioemocionais.
que tem se visto que é de grande importância para o desenvolvimento e para a qualidade de vida das pessoas. É tudo isso que a gente estuda. Né? O desenvolvimento cognitivo, né? A gente vai ter, então, um processo de maturação de habilidades que vai até o final da adolescência, ou até mesmo, né, o adulto jovem. Né? Lá, aos seus 20, 25 anos, a gente sabe que ainda existe processo de maturação cerebral. E aí, então, a gente, como eu tinha falado anteriormente, são esses modelos, né, ou teorias do desenvolvimento, da psicologia do desenvolvimento, da psicologia cognitiva, que vai explicar o desenvolvimento da cognição para a gente. Muito bem. Tá, isso aqui eu já falei. Isso tem chamado a atenção de várias entidades. A Fundação Maria Cecília Souto Vidigal é uma fundação hoje, então, que traz uma série de materiais super bacana para a gente poder entender o desenvolvimento infantil também. Deixa eu colocar aqui na... Pronto. Vou colocar esse vídeo para vocês. Eu tenho que compartilhar o áudio, senão não vai. Incluir o áudio. Ô, Mônica, legal você apresentar. Esse vídeo está no material da semana para eles. Que bacana, olha que coincidência. Que bom. Mas é legal a gente rever. Fazer algo para diminuir a criminalidade, melhorar a qualidade da educação e da saúde, elevar a renda das famílias e aumentar a qualidade de vida na sua região, por onde começaria? A ciência nos diz que podemos encontrar a resposta para essa pergunta na primeira infância, quando a arquitetura do cérebro começa a se formar. A arquitetura do cérebro tem início nos primeiros anos de vida e continua ao longo do tempo, moldada pelas experiências vividas. As experiências mais marcantes vêm dos relacionamentos que envolvem a criança. Pais, parentes e cuidadores em geral. Mas problemas graves enfrentados logo no início da vida podem interromper o desenvolvimento saudável do cérebro. E na medida em que se fica mais velho, é muito mais difícil modificar a arquitetura do cérebro e também o comportamento. Ou seja, o que acontece na infância deixa marcas para toda a vida. Agora imagine que você pode fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças e aumentar a qualidade de vida dessa comunidade. Quando e onde essa ação teria maior impacto? A relação entre as políticas públicas, o acolhimento maternal e a arquitetura do cérebro fica muito mais clara quando vemos como os acontecimentos, a família e o ambiente da comunidade afetam o desenvolvimento da criança. Por exemplo, digamos que o governo queira fazer da sua comunidade um lugar mais seguro, ou melhorar o aprendizado das crianças, ou diminuir os gastos com doenças crônicas. Uma criança que cresce em um ambiente assim, provavelmente vai sofrer menos estresse e vai ter mais oportunidades de aprendizado. Isso leva a uma arquitetura cerebral mais sólida e a uma estrutura mais apta a superar as dificuldades. Isso prepara a criança para ter sucesso na alfabetização e desenvolver outras habilidades no começo da vida. E, posteriormente, leva a um melhor aproveitamento das aulas e à redução da evasão escolar. Experiências positivas na primeira infância também podem diminuir a ocorrência de obesidade, diabetes e doenças cardíacas. Aumentar os níveis de educação e saúde pode ter efeitos positivos para toda a sociedade. Redução da criminalidade, aumento da renda e elevação da arrecadação de impostos. Políticas públicas têm impacto sobre as pessoas e as comunidades. Isso quer dizer que fazer escolhas apropriadas que promovam o desenvolvimento saudável do cérebro na infância pode afetar a saúde, o comportamento e o aprendizado por toda a nossa vida. Aí, Marco, então eu já antecipei para eles o que eles iam ver. Interessante. Por que isso, o que isso tem a ver, então, com o que eu estou falando? É exatamente esse fator que nos levou a esse projeto. E exatamente é isso que a gente vai
trazer sempre? O que é importante em relação ao desenvolvimento, promover esse desenvolvimento da criança? Eu gosto muito dessa metáfora da casa, eu uso bastante essa metáfora. Quando a gente está pensando na construção de uma casa, a gente vai começar por onde? Pelo alicerce, né? Então, o que seria o alicerce, pensando no desenvolvimento da criança? O que é a base do desenvolvimento da criança? Ou seja, aquilo que vai sustentar, né, aí o telhado, as paredes que sustentam o telhado. Pensando em desenvolvimento, o que vocês considerariam que é a base para a aquisição de outras habilidades? Lá, o bebê, os seus primeiros anos de vida. Podem colocar no família. Chat. Família? Pensando na base do desenvolvimento. Estímulo. Estímulo. A criança para... Qualidade de vida. Qualidade de vida. Tudo isso também é importante, mas estou falando de desenvolvimento cognitivo da criança. Aquilo para fazer determinadas coisas. Para a criança, né, conseguir comer sozinha, para a criança aprender a ler e escrever com 6 anos, por exemplo, começar a ler e escrever. Qual que é a base? O que ela precisa? Coordenação motora. Desenvolvido. Coordenação motora. Coordenação motora. Eu vejo que é uma mistura, né, das coisas que ela nasce, né, que ela já traz consigo, com os estímulos ambientes para que ela possa desenvolver esses atributos ao qual ela traz, né? Ela tem um potencial para desenvolver que precisa ser estimulado. Lembra que eu trouxe aqui esse slide, ó, domínios do desenvolvimento. Esses são os domínios do desenvolvimento, né? Então, quando a gente fala o que é importante, né, o que vai dar a base para a aquisição de outras habilidades, né? Tipo, como uma criança estrutura em um pensamento a sua criatividade, né? Como se desenvolve cognitivamente a criança? Tudo isso que vocês falaram faz parte disso. A gente colocou aqui, né? Socioemocional, socioeconômico, emocional, o ambiente. Tudo isso é importante para a criança se desenvolver. Mas a gente precisa entender o que são os domínios do desenvolvimento. Né? E aí, você falou, desenvolver a coordenação motora, exatamente. A base do desenvolvimento saudável da criança é o desenvolvimento motor e da linguagem. Mônica, por que você diz isso? Porque na prática clínica, o que eu mais vejo nos nossos consultórios são crianças chegarem com, por exemplo, desenvolvimento da linguagem, né, Marco? O Marco está aí também nos consultórios aí, do GLIA, que recebe muita criança, e aí vem as perguntas, é autismo? É deficiência intelectual? Porque muitas vezes essa criança, com um atraso no desenvolvimento motor da linguagem, existe uma cascata de efeitos aí para ela adquirir outras habilidades. Então, na primeira infância, a relevância de várias habilidades existe, mas a gente vai olhar muito para o desenvolvimento motor e da linguagem. Né? E entender, o desenvolvimento motor é um processo complexo, está relacionado com a idade, com a maturação cerebral, postura e movimento. Lembra que eu falei da questão do movimento, agora está se olhando mais dentro das creches? Tem grande relevância aí para todo o desenvolvimento motor da criança. Né? Todos os aspectos de crescimento e desenvolvimento da criança está relacionado ao movimento motor. Né? E esse desenvolvimento motor ele passa por fases e etapas importantes, que vão desde as respostas reflexas, aos movimentos voluntários, e é o que vocês falaram, ela tem que, né, andar, segurar o talher, e por aí vai. Tem uma noção, né, a gente, na nossa material apostilado, a gente traz isso, alguns marcos do desenvolvimento, esperados, obviamente, aí em termos de idade, que não é fixo, não é um padrão. E lembra quando eu falei, quanto mais rápido, melhor? Não. A gente vai olhar para estas fases, né, que a criança está desenvolvendo. E aí, sim, olhar para sinais de atraso. Outras coisas que a gente sempre falou sobre motricidade fina e grossa, hoje a gente entende mais específico. O que é motricidade fina e grossa? Fina é segurar lápis. Isso é preensão. Né? Desenhar, por exemplo, já está dentro de o que a gente chama de praxia construtiva.
que começa esse desenvolvimento a partir de imitar e de fazer gestos, né? A partir daí, ela vai usar melhor objetos e copiar e construir, né? Fazer um desenho. Então, observem como, né, ao longo dos anos, a gente vai mudando um pouco as nomenclaturas para especificar mais o que é motricidade fina e grossa, né? Fina é preensão, mas também é praxia construtiva, né? Grossa seria aí, né, o equilíbrio, o movimento, tudo isso que envolve, né, o andar, o caminhar e assim por diante. Chama a atenção, mais uma vez, da praxia construtiva, porque ela está estritamente relacionada à aquisição da escrita, né? Quando a gente pensa que fazer uma letra como a letra A que está aqui, a gente está parte que compõe um todo. Então, a criança tem que ver partes, né, deste objeto e reproduzir este objeto. Então, envolve, além dessa habilidade de desenho, essa habilidade de reproduzir ou construir figuras. Quando a gente está olhando para o desenho da criança, a gente está olhando para essa capacidade, né? Em saladas gratujas, como vocês aprenderam, talvez aí nos cursos de graduação, há uma criança conseguir fazer um desenho mais complexo, né? Então, a gente estuda o desenvolvimento do desenho infantil, até para ver em que fase do desenvolvimento cognitivo essa criança se encontra. E muitas vezes, aí sim, os pais, né, a gente olha muito para isso durante a pré-escola e pergunta para os pais: como era o desenho? Ela fazia fora do papel? Ela tinha dificuldade de segurar o lápis? Como era o tipo de desenho que ela fazia? E a gente vai olhar também para o desenho que ela faz, que tem grande relevância. Olha como a gente, por exemplo, avalia essa praxia construtiva, pedindo para a criança copiar um círculo, um triângulo e um quadrado. Uma criança de 3 anos, é normal isso, Mônica? Super normal. Mas olha como uma de 4 já faz melhor, mas mesmo assim ainda, né, o quadrado ainda não é perfeito. É normal, Mônica? É. E por isso que a introdução, por exemplo, de uma alfabetização precoce pode inibir a criança, dificultar para a criança reproduzir letras onde ela está ainda em desenvolvimento esta habilidade. Isso é grande preocupação hoje, e a BNCC veio nos ajudar a colocar que a pré-escola, a educação infantil, não tem o papel de alfabetizar a criança. Ela precisa ter desenvolvido as competências motoras, né, para conseguir aí iniciar o processo de alfabetização. Para além disso, a gente vai olhar também o desenvolvimento da linguagem. São 2 áreas essenciais para a alfabetização, né? A leitura e escrita estão intimamente relacionadas ao desenvolvimento motor, e vocês já falaram isso, mas também, né, ao desenvolvimento da linguagem. Além de a gente conhecer as fases do desenvolvimento da fala, né, então, quantas palavras, frases uma criança consegue falar, a gente olha para estes domínios, né, a criança reconhecer os sons, né, o vocabulário desta criança ser, quanto maior, melhor para a alfabetização, quanto que ela vai conseguindo aprender as regras da gramática. A entonação tem a ver com a fluência da leitura. Quanto mais dificuldades nessa área, por exemplo, a criança tem, mais lenta, por exemplo, pode ser essa leitura. Né? Aqueles aspectos relacionados a manter um diálogo intencional, entender duplo sentido, porque muitas vezes, por exemplo, na criança com autismo está prejudicado, a gente vai olhar para tudo isso e entender como isso se desenvolve e, mais uma vez, promover isto, né, na primeira infância, para quê? A gente já sabe que isso minimiza os problemas de alfabetização. Além dessas funções, a gente está olhando para outras, como as funções executivas, que o Marco deve falar muito para vocês sobre isso, não sei se já falou, Marco, né? Desenvolvimento emocional, né? Todos esses fatores estão relacionados com a aquisição da leitura e da escrita. Mais uma vez, né? Na primeira infância, a gente tem aí um desenvolvimento muito precoce dessas habilidades executivas, né? A criança ainda não é capaz de planejar e se organizar adequadamente, depende muito do adulto, mas o controle inibitório já começa a se desenvolver nessa fase da vida, né? Assim como a memória operacional, por exemplo. Então, tudo isso a gente vai
trabalhar, a gente trabalha junto com vocês sobre o desenvolvimento. De mais uma vez, tem material lá no nosso site, mas acho que vocês também vão ver bastante disso com o Marco. A importância das funções executivas, né, a gente já tem bem estabelecido que é extremamente importante, quanto, né, mais precoce a gente estimula, melhor é o desfecho, né, na vida do indivíduo em termos de sucesso na vida, saúde mental, diminuir o impacto, né, nas relações dessa pessoa. E o desenvolvimento emocional. O apego, segurança e vínculo afetivo. São coisas diferentes, apego e vínculo. A Adri vai falar, a Adriana vai falar, a gente tem um podcast sobre isso, diferenciando o que é apego e o que é vínculo afetivo, né? E a importância disso, a importância desses fatores que traz maior segurança para a criança. Porque a gente já sabe que no início da vida, o nosso cérebro precisa dessa segurança e das experiências positivas, porque a gente não tenha problemas de o que é chamado estresse tóxico, né? Que não considerar essas necessidades primárias para o bom desenvolvimento socioemocional dessa criança. Portanto, se dá uma grande importância hoje em relação ao apego e aos vínculos afetivos. Só para vocês entenderem rapidamente, né, o apego bem consolidado é essa base para o desenvolvimento posterior do sentimento de segurança, a capacidade de regular as suas emoções, não ser uma pessoa que não sabe lidar, por exemplo, com frustração, não sabe lidar com as adversidades da vida, né? Uma autoestima mais positiva e uma pessoa também, uma criança mais independente. Eu tinha falado também da importância das habilidades socioemocionais, né? Entender o que é a empatia, a questão da participação dessa pessoa, autocontrole, assertividade e enfrentamento. Todos esses são fatores bem relevantes que desde pequenininho a gente precisa promover esse bom desenvolvimento. Já tem muito bem estabelecido que um bom desenvolvimento na primeira infância das habilidades socioemocionais são importantíssimas para a aprendizagem. Mônica, Oi. Mônica, desculpa te interromper. A ludicidade também para o desenvolvimento das linguagens é de fundamental importância, não? Aqui, ó. Você falou, eu já estava falando. Estava aqui já. Sim, não, perfeito. Vou brincar. Boa sincronia. Boa sincronia. Tá, desculpa. Não, imagina, ao contrário. Então, você tá bem... que acabou de entrar, eu vi agora. Não, ótimo que você falou. Ótimo até que você tenha falado. Você está bem antenado, então. Ok. Hoje. É que eu estava esperando o momento incerto para estar, mas tudo bem. Ok. Sem dúvida, a importância do brincar para o desenvolvimento da criança. Também a gente tem um material no programa Parentalidade, a Adri vai mostrar rapidinho, que tem um vídeo, tem um podcast e tem uma apostila, falando sobre a importância do brincar, para a gente trabalhar isso com os pais também, né? Que é importante os pais falar, mas a criança foi para a escola para brincar? Né? Que comumente vocês devem ouvir isso, né? Na educação infantil é exatamente esse, né? A questão que os pais acham que a criança tem que estar aprendendo a lá escrever o nome, as primeiras letras, escrever as primeiras palavras, e na verdade o que a gente tem combatido é isso. Não, né? O brincar não é algo que não tem um propósito, né? E aí essa grande importância que está dando ao brincar. Nesse material a gente fala sobre esse, né, termo que surgiu hoje em relação ao transtorno do déficit da natureza. Eu não gosto muito da palavra transtorno, mas sem dúvida a questão do emparedamento da infância, né, no período ainda que a gente viveu de isolamento, distanciamento social, né, com a pandemia, isso piorou. A gente está vendo chegar crianças com muitos problemas comportamentais, com muitos problemas emocionais, devido a esse fator do isolamento, né, promovido pela pandemia, que a gente já tinha um problema no Brasil em relação a essa questão do emparedamento, isso piorou bastante, né? Eu sempre digo que quando as mães, né, em geral, a gente quando pensa em passear, a gente, com os filhos, a gente pensa em ambientes seguros, então vamos ao shopping center. E, de fato, isso virou um problema, porque é esse tal emparedamento da infância.
O brincar livre na natureza é essencial. Era isso que eu tinha para dizer, mostrar para vocês um pouco do que a gente tem feito e trabalhado e, né, levantar para vocês esses fatores importantíssimos. A gente, né, como eu falei anteriormente, a gente tem aí, né, o interesse em que cada vez mais os municípios, como acontece com vocês aí por meio do Marco, que é fantástico, né, de trazer essa formação e que a gente possa aí também contribuir, Marco. O material está à disposição de vocês aí quando vocês forem fazer a formação com o pessoal aí do ensino infantil. Aqui vocês têm o nosso e-mail, o site você já tem também, nosso Facebook a gente publica, e o Instagram também, a gente publica muita coisa legal, coisas que estejam surgindo, a gente publica não só para crianças pequenas, mas para crianças maiores também. Eu vou deixar agora com a Adri para ela mostrar o material para parentalidade, que esse foi lançado ano passado. Depois de muito tempo, a gente conseguiu, né, Adriana, lançar o material ano passado e tem bastante coisa bacana. Obrigada. Exato. Boa noite a todos. Eu vi que tem algumas pessoas fazendo algumas considerações sobre a fala da professora Mônica, e aí eu não sei se a gente deixa para fazer tudo no final ou se a gente abre agora. Adriana, eu acho melhor deixar para o final. Ótimo. Fica à vontade. Tá ótimo. Então eu vou dar continuidade, né, ao que a professora Mônica estava falando, que é o pensamento de que na educação infantil, vocês, né, que estão aqui são os professores do ensino fundamental, né, então vocês pegam essas crianças que estão chegando, né, dessa educação infantil. Muitas vezes esse, né, o tema do que eu vou conversar com vocês hoje, que é o envolvimento dos pais, né, nas creches e na educação infantil, é comum que esse envolvimento caia no ensino fundamental. E isso ocorre, né, justamente por uma falta de um trabalho mais sólido na educação infantil com os pais, né? Então eu vou contar um pouquinho, assim, brevemente, né, de como ocorreu essa introdução da temática parentalidade no programa Pela Primeira Infância, né? Foi um trabalho tecido a várias mãos com a equipe do PPI, e deixa eu compartilhar aqui com vocês. Cadê? Aqui, não. Não é esse. Peraí, só um pouquinho. Também é a primeira experiência que eu estou tendo de compartilhamento no Teams. Então, estou me... Tá. Aqui. Deixa eu colocar a apresentação aqui de um jeito que eu gosto. Peraí. Pronto. Então, a gente tem, né, a introdução. Vocês estão conseguindo ver? Sim, perfeito. Sim. Ai, que bom. Então, nós temos aqui, né, a introdução de um trabalho pensado em como, né, criar oportunidade para essa família possa participar, né, e que ela possa se engajar dentro do espaço escolar e que isso possa ser um promotor, inclusive, de conhecimento dessa família sobre o desenvolvimento da criança. Então, assim, né, vou falar isso brevemente, que a professora Mônica já trouxe, né, que são os estudos de neuropsicologia que justamente confirmam que os primeiros anos de vida são aqueles que, né, que a criança vai ter as habilidades direcionadas para habilidades específicas ao longo da vida dela, né. Então, esses fatores, que são fatores de risco e de proteção, dependem do contexto da criança. E, falando em contexto, quando a gente considera o desenvolvimento da criança de um modo integral, né, como a gente está apresentando hoje, a família, ela é um dos contextos mais importantes desse mundo ecológico da criança, né?
Portanto, a introdução e olhar para essa, né, para os pais dentro do ambiente da escola é extremamente importante, porque eles são, como são fatores de risco e proteção na mesma figura, né, tá próximos aos pais e trabalhar em parceria faz com que os estudos, né, demonstram que o impacto positivo que se tem na vida das crianças é muito considerável. Né, e esse impacto, ele se soma a vários outros, que inclusive hoje nos estudos de economia se chamam de efeito creche na vida das crianças, impactando inclusive a vida econômica, né, no futuro. Então, assim, a primeira pergunta que eu gosto de fazer, né, normalmente para quem não trabalha com essa temática é se vocês sabem o que é parentalidade, né? Quando a gente introduz o termo, né, o conceito parentalidade, ele normalmente não fica muito claro. Hoje, com rede social, é comum a gente ver o termo parentalidade, está sempre associado com a parentalidade positiva, né? Só que a parentalidade positiva, ela é, né, uma ideia muito boa, interessante, né, de trabalhar com a parentalidade com base em evidências científicas, promovendo, né, trabalhos de orientação, trabalhos, inclusive, como o programa Parentalidade, que também tem essa base. Mas é interessante frisar que a parentalidade, ela, na verdade, é como aqueles adultos cuidadores, né, como aqueles adultos responsáveis pelas crianças se engajam com elas, né? Como que é esse processo de cuidar? Como é esse processo de proteger, né? Como é que é esse processo de orientar, né, a criança dentro de um limite, né, assegurando a sobrevivência dela, né, que a gente chama dos limites reais, por exemplo. Então, assim, esse bem-estar, ele depende, né, do exercício dessa parentalidade, que eu sei que muitos de vocês devem estar, né, porque assim, eu também sou professora, vim de sala de aula, devem estar se perguntando assim, nossa, mas tem muita coisa que eu vi até um comentário, né, que são coisas que não são pertinentes, ou então que a gente não dá conta como educador. Acho que saiu aqui, deixa eu voltar. Então, assim, é desafiador, sim, né, mas só que é importante. Pronto, foi. Então, assim, parentalidade, é um termo que a gente pegou emprestado do inglês, né, que está sendo aplicado como tradução livre em português. E ele é o termo que fala sobre essas ações, né? A parentalidade não é a figura parental. Essa figura parental, muitas vezes, ela nem é de um membro da família. Ela pode estar numa outra pessoa que ficou responsável por essa criança. Inclusive, como as figuras, né, depois que se tornam as figuras parentais ao adotar uma criança. Então, assim, a família, né, no seu papel protagonista, está entre os fatores de risco ao desenvolvimento global da primeira infância. Né? Então, o que a gente sabe como fator de risco, né, que são as oportunidades insatisfatórias de aprendizagem no lar, o ambiente doméstico caótico, uso indevido de álcool, substâncias pelo cuidador, pobreza, exposição à violência, né? Inclusive, hoje a gente sabe que, né, a violência sexual à infância, ela é, muitas vezes, né, em grande número desses quadros de violência ocorrem dentro da própria família das crianças, né, dentro de toda a estrutura, né, parental dessas crianças. E os adultos de referência deveriam propiciar os cuidados ideais das crianças pequenas, criando oportunidades de aprendizagem precoce mediante interações responsivas e apoio emocional. Só que a gente sabe que, na realidade, né, uma realidade tão grande como o Brasil, nós temos aí um trabalho muito grande de acolhimento a esses pais. Por quê? Porque a escola passa a ter, muitas vezes, ser um local de encontro, um lugar de desabafo, um lugar de acolhimento dessas pessoas em situações de vulnerabilidade. Né? Então, não é a escola tomar o lugar dos pais, mas é a escola poder se colocar no lugar de escuta, né,
de uma realidade tão diversa como é no nosso país. Então, assim, né, pensando na parentalidade na educação infantil, eu trouxe algumas reflexões, né, que a escola é, né, como eu estava falando agora, rede de apoio social significativa, né, os professores, segundo os estudos, eles influenciam o clima educacional em casa. Então, os professores, principalmente na educação infantil, eles, quando encontram, né, na figura do professor uma figura empática, os pais têm vontade de dar continuidade a esse processo em casa, oferecendo muitas vezes aquilo que eles não tiveram, né? E isso impacta positivamente o desempenho das crianças no futuro, né? O envolvimento dos pais significa visualizar a escola como um espaço democrático em que as pessoas possam exercer sua cidadania, né? Os estudos demonstram que, ao ouvir, né, as famílias, esses pais, eles se sentem mais validados, a autoestima deles enquanto pessoas, né, cidadãos, eles se sentem melhores. Então, o engajamento parental, que é justamente essa participação dos pais no processo da educação dos filhos, ela pode ser referida como uma parceria família-escola, que inclui estratégias intencionais de engajar os dois contextos a fim de apoiar a aprendizagem das crianças. E esse estudo, ele precede a introdução de programas de parentalidade. Por quê? Porque a gente precisa conhecer as realidades e as necessidades brasileiras, como nós fizemos, né, que daqui a pouco eu vou contar, para a gente poder desenvolver esse material informativo, né? Outros pontos, né, relevantes é o direito dos pais a ter a possibilidade de desenvolverem, no processo de ensino-aprendizagem, direito até de voto em determinadas situações dentro da escola. Então, o espaço para eles expressarem opiniões e demandas é muito importante, né? Então, essa oportunidade de criar parcerias significa unir os indivíduos que estão interessados em trabalhar juntos e de formas colaborativas com objetivos em comum, que são, né, as crianças, né, um bom desenvolvimento delas. Então, dentro dos estudos da parentalidade na escola, desse engajamento parental, existem palavras-chave como comunicação, envolvimento e ajuda, né, de uma parte e de outra, né? Os estudos mostram que é um trabalho que exige justamente o mão na massa mutuamente, né? Então, nós estamos normalmente acostumados à escola oferecer, ou a escola solicitar, ou a escola propiciar, e muitas vezes os pais ficam numa figura muito passiva diante das solicitações da escola. Então, eles não se veem, muitas vezes, como um sujeito ativo desse processo. Então, flexibilidade e diversidade, né, são características importantes no envolvimento parental para atingir o maior número de pais possíveis. Existe também, né, os estudos revelam que o número de pais que se engajam na escola, ele cai, né, diante da inflexibilidade, da dificuldade em lidar com essa diversidade. E aí, diversidade, entende-se, a diversidade cultural, né, a diversidade educacional, né, a diversidade religiosa das pessoas, né? Então, quanto mais flexível a escola e as pessoas envolvidas no contexto escolar, melhor e maior será, né, o envolvimento desses pais. Então, assim, a gente já sabe também que nesses estudos, a maneira tradicional, que são as reuniões, os bilhetes, os recados, as circulares, eles parecem ser insuficientes para manter um contato frequente com os pais, né? E eles acabam reduzindo o engajamento. Então, assim, a educação infantil, ela vem tornando-se um contexto de desenvolvimento para um número crescente de crianças. Cada vez mais os pais precisam, né, recorrer à creche cada vez mais cedo, então é urgente, né, que a gente tenha práticas de envolvimento desses pais na educação infantil, né? Então, eu vou passar aqui um pouquinho. Aqui é o estudo, né, do engajamento parental na educação infantil brasileira, é que essa rede, né, da primeira infância, ela é intensa e dinâmica.
E ela, como ela ocorre, né, em diversos contextos, de forma particular, a gente sabe que existem questões que são de responsabilidade da escola, existem questões que são de responsabilidade dos pais, mas existem questões que são, né, de responsabilidade de ambos, né? Então, aí entra novamente a ideia do trabalho em conjunto. Então, assim, família e escola, elas são contextos importantíssimos para as crianças, né? E isso vai impactar muito a transição da criança na educação infantil para o ensino fundamental. Tá ok até agora? Então, a gente sabe que hoje, né, de acordo com os estudos, nós temos 4 elementos essenciais para uma educação de melhor qualidade, segundo os estudiosos do engajamento parental, né? Então, o que são? Família, o ambiente, o currículo e o ensino, né? Então, eu fiz aqui um paralelo, né, da família no exercício da parentalidade, no ambiente com um conceito, né, que é uma bioecologia, né, que é um conceito dentro da psicologia do desenvolvimento, né, as práticas pedagógicas relacionadas ao ensino, e o currículo baseado nos estudos de neuropsicologia do desenvolvimento, como a professora Mônica trouxe, né? Então, assim, a gente já sabe muita coisa sobre como desenvolve o cérebro das crianças. Então, a gente precisa desenvolver um currículo inteligente, né? Um currículo flexível, um currículo que dê conta, né, dessa especificidade desse público infantil, né? Considerando ele já um sujeito, né, de aprendizagem, e com curiosidade, com envolvimento, que muitas vezes os pais não sabem, né? Na pesquisa, né, do mestrado, quando a gente vai perguntar, né, o que os pais pensam sobre o que é ser criança, é interessante que eles falam que é um ser que ainda não, né, não está completo, é um ser em desenvolvimento, e muitas vezes é difícil definir, né, a criança como um cidadão, como um sujeito, né, com direitos e deveres. Então, e assim, né, vou encurtar um pouco, porque senão ia ter que trazer dados de pesquisa. O que esse programa Parentalidade hoje, ele, né, quais são os objetivos dele? O programa de educação parental, né, ele é qualquer intervenção dirigida aos pais, com o objetivo principal de promover um aumento de conhecimento. Sendo assim, né, o programa Parentalidade do PPI, né, do Projeto pela Primeira Infância, ele oferece informações sobre o desenvolvimento infantil integral com base em neurociências e da neuropsicologia do desenvolvimento, numa abordagem contextual, né? Então, assim, é interessante colocar isso, por quê? Porque a forma como a gente desenvolveu o programa, né, sabendo que são muitas informações que a gente precisa oferecer para as famílias, a gente pensou num programa que pudesse depois ter uma continuidade temática, né? Então, nós trouxemos 21 produtos, né, entre e-books, vídeos e que eu vi até alguém comentando sobre um dos vídeos, e entrevistas, né, de uma forma bastante contextualizada e bastante ampla sobre o desenvolvimento, né? E com o objetivo de contribuir para essa aproximação família-escola, né? Porque é um material de fácil acesso, disponibilizado gratuitamente, que inclusive favorece essa comunicação, né, entre a família e a escola. É um material que ele pode ser usado pela escola para promover encontros com as famílias, né? Então, é um material que tem muitos recursos dentro dos próprios recursos, né? E o que eu sei que na educação que não falta é criatividade, né? Porque se existem pessoas criativas no mundo, são os educadores, os pedagogos, e aqui. Então, assim, né, a pesquisa foi feita, né, em três etapas, um questionário de envolvimento parental para saber como os pais se veem nesse engajamento e como a escola vê esses pais, uma entrevista estruturada com temas diversos sobre a infância e a produção do material informativo, né?
E esse trabalho foi baseado, né, nessa estrutura de envolvimento parental da Joyce Epstein, que é uma estudiosa do envolvimento parental americana, mas que traz reflexões importantes para o nosso contexto brasileiro. Né? Então, segundo ela, quantos mais tipos desses aparecem na escola, melhor vai ser o envolvimento parental e melhor vai ser a resposta no desenvolvimento das crianças, né? Então, nós temos aqui relações de envolvimento ligadas à escola, ajudando as famílias, né, ligadas à comunicação escola-família, de como a família ajuda, né, a família pode ajudar a escola no sentido de aprendizagem, e entre outros, né, como a tomada de decisão, o intercâmbio com a comunidade entende-se a comunidade extraescolar, né? A comunidade pode ser a própria comunidade do bairro onde está situado essa escola, né? Promovendo, por exemplo, uma melhora no trânsito, na hora da saída das escolas, promovendo abaixo-assinado para melhoria de uma praça no bairro, onde essas crianças com escolas, como a professora Mônica falou sobre o emparedamento, muitas escolas não têm áreas verdes e podem se beneficiar de uma praça no bairro, né, nesse sentido de trabalhar esse intercâmbio com a comunidade. Então, ela é uma estrutura bastante flexível, tá, e que nunca é um tipo puro, né? A gente pode ver o envolvimento parental de vários tipos associados. Então, a revisão da literatura, né, ela sugeriu que os pais com mais anos de escolaridade têm um envolvimento maior, né, estão correlacionados com maior envolvimento na escola e na casa, né? A relação entre variáveis demográficas, familiares e dimensões específicas de envolvimento. A comunicação falha impossibilita a proximidade de trocas de informações, sendo que esse dado é um dado relevante em quase todas as pesquisas sobre o engajamento parental, né? A fragilidade da comunicação entre, né, entre a escola e a família, e entre a família e a escola, né? Então, isso é um ponto crítico, né, que como né, eu estava falando de fator de proteção e fator de risco, a comunicação também, ela está correlacionada a isso, entre outros, né? Então, aqui nós temos as barreiras, né, em relação ao engajamento parental, por exemplo, a desconexão, né, em relação à falta de tempo, o horário das atividades extraclasses, a comunicação ineficaz, entre outros. E aqui eu vou passar rapidamente para a gente poder mostrar, né, uma parte dos materiais comentando, porque eu acho mais importante a gente entender, né, que esse material disponível gratuitamente foram muitos meses de trabalho, né, com uma equipe de mídia, né, e foi um trabalho sustentado com muita base científica e também com um rebuscar de linguagem, né, de uma adaptação de realidades culturais que não se esgotou, né, toda a equipe que está aqui descrita ainda, né, olhava e queria mais, mas nós tínhamos tempo, né, e foi, assim, um trabalho de muita dedicação e de muito tempo mesmo debruçado para a gente chegar nesses materiais, né? Então, hoje eu trago aqui um exemplo, eu não sei se vocês já assistiram a algum, que eu vou compartilhar aqui. Peraí. Eu estou indo um pouquinho rápido, preocupada com a hora. Lá na página que a professora Mônica mostrou, nós temos aqui, né, o link para os profissionais e a página para os pais e responsáveis, que também estão disponíveis para os educadores, né, para se inteirar sobre o material, né, ter ideias de como utilizar dentro do seu espaço escolar, de como que funciona o programa, né, basta se cadastrar na página, né, para ter acesso aos programas, aos e-books que vão ser baixados, né,
Cada material tem 7 vertentes. A entrevista que eu trago aqui. Será que eu consigo virar a página? Vocês estão vendo o quê? A gente está vendo no seu canal do YouTube, o canal do YouTube mesmo, Drey. Ah, que bom. Então, no Zoom não vira assim, então esse já vira. Então, aqui é só um pedacinho da entrevista do Dr. Daniel Becker, né, que é um pediatra muito conhecido e grande defensor do brincar livre na natureza, né, uma pessoa extremamente engajada com as políticas pela primeira infância, consultor. Então... Só tá sem o som, Dri. Tá sem som? Uhum. Ué, mas engraçado, quando eu conectei... Peraí, deixa eu voltar aqui. Ah, ele sai quando você muda de página. Peraí. Agora sumiu o vídeo. Ué, por que não tá indo? Vocês estão vendo a imagem? Não. Tá indo em... Agora ele não tá indo mais a janela. Deixa eu sair de novo. Entrar de novo. Agora foi, não. Também não. Engraçado, não tá aparecendo a janela do vídeo. Naquela hora apareceu, agora não tá aparecendo mais. Ah, agora apareceu. Tava precisando atualizar. Vamos ver se agora vai. Não, continua sem o som. Eu fiz exatamente o que ele falou. Eu tô ligando aqui e eu não sei o que houve. Bom, vamos lá. Vou tentar mais uma vez. Vamos lá. @pediatriaintegral.br. Boa tarde, doutor Daniel. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer por esse tempo concedido. Boa tarde, Adriana. Obrigado a você pelo convite, para estar aqui no projeto. E boa tarde a todos os nossos ouvintes também. Não vou dar muitos spoilers, porque vocês sabem que esse vídeo faz parte de vários outros, né? São 7 ao todo e que tem um material riquíssimo para vocês, né, assistirem como aula, inclusive, e para serem utilizados de diversas formas. E eu vou mostrar também aqui agora um vídeo. Vamos ver se agora vai. Ele some. Aí, quando eu volto, tem que começar tudo do zero. E não tá indo. Deixa eu fechar essa página aqui. Senhor, não aparece. Aí quando vai, ele volta, não fica azulzinho. Eu tenho que voltar de novo. Vai, 3 vezes. Reflexões sobre a parentalidade. Esse eu vou deixar... Vamos entender o que é isso? Olha, pai, consegui. Que legal, filho. Você conseguiu. Tudo leva tempo para aprender, inclusive como ser pai e mãe. Parentalidade é sobre a forma como os pais se relacionam com seus filhos. Como comunicam, ensinam valores, determinam os limites. Por exemplo, se adotam uma postura mais permissiva ou mais autoritária. Também se refere às suas expectativas sobre o que gostariam para o futuro deles. Tudo isso determina como os filhos vão se comportar, como vão desenvolver as suas emoções, a sua confiança em si e na vida. Sem contar que influencia como vão se relacionar com crianças e adultos. Muito vem do modelo que encontramos em casa,
Mas certamente a escola, o convívio com os amigos, com a vizinhança, a nossa cultura, também influenciam o nosso jeito de se relacionar. Responsabilidade, respeito e autonomia são princípios que os pais costumam desejar para os seus filhos. Por isso é tão importante que os pais reflitam. Como exercem esses valores na sua própria vida? Muitas vezes os pais querem que seus filhos se controlem e não gritem. Mas como é que nós adultos nos controlamos? Querem que os filhos leiam, mas como eles cuidam desses hábitos na sua própria vida? Como os pais se responsabilizam pelo seu desenvolvimento, educação e aquisição de valores? Querem filhos que obedeçam ou que saibam dialogar? Muitas perguntas. E às vezes precisamos de respostas na hora. Filhos também influenciam a vida de seus pais. Somos capazes de experimentar a parentalidade como uma relação de troca e aprendizagem, que gera um enorme crescimento pessoal. Uma parentalidade satisfatória consiste em construir um ambiente seguro, com afeto, que potencialize o desenvolvimento e a autonomia da criança. Para que isso aconteça, vale estar atento às suas necessidades, cuidando da saúde e respeitando o ritmo próprio de cada indivíduo. Você sabia? Estudos mostram que a presença e o engajamento da família na educação tem efeitos significativos no desenvolvimento acadêmico dos filhos, com repercussões por toda a vida. Pais que se envolvem com a escola de seus filhos estimulam o desenvolvimento, principalmente com relação à energia e motivação da criança, a sua dedicação, que tem a ver com entusiasmo e inspiração para criar, e a sua concentração e abertura para estar presente e feliz na realização de atividades. Exercer uma parentalidade consciente envolve autoconhecimento. Rever a sua própria história como filho, observar as suas dores, seus afetos e aprendizagens para aprimorar esses pontos em sua relação com eles, que são a nova geração. Observar os medos e vulnerabilidades é importante para que se possa criar um vínculo de confiança e um apego seguro com um bebê e a criança. Pai, já tô pronto. Eu acho que você vai ficar com calor, filho. As crianças precisam ter adultos de referência, que sejam conscientes, informados e comprometidos com a parentalidade, e possam construir um espaço de diálogo, um lugar para apreciar novas conquistas, estabelecendo uma comunicação não violenta, com limites, firmeza e gentileza. Esse, sem dúvida, é difícil falar. Acho que todos são bastante impactantes no sentido de trabalhar também com as emoções dos pais que vão assistir, promover uma mobilização, a gente mobilizar emocionalmente as pessoas faz parte de usar um material desse tipo, que é nomeado como transmediático, onde eles se conversam entre si, e se complementam. Então, os conteúdos dos e-books, eles complementam os dos vídeos complementam as entrevistas. Então, dessa forma, fica mais fácil, facilita o trabalho tanto do educador quanto da família para usar os mesmos recursos, Porque parceria é isso, Lembra que eu falei agora há pouco? É quando a gente tem um objetivo, fim, que é o mesmo. Então, assim, eu vou trabalhar em colaboração com você porque nós queremos o mesmo objetivo. Então, essa comunicação com a família, ela deveria partir desse pressuposto. O que nós queremos para as crianças, Então, é isso. Eu queria deixar agora os comentários para vocês. Obrigado, Adriana. Excelente apresentação. Eu acho que o material que eles receberam e mais essas apresentações sua e da Mônica, eles tiveram um curso avançado aí de desenvolvimento, pelo menos 2 apresentações de excelência e um projeto fora de série, A gente lá em Brodowski, no Projeto Candinho, um dos braços é uma coorte prospectiva
em que a gente vai começar a acompanhar todos os bebês nascidos lá na cidade e capacitação dos professores da educação infantil, né? Eles têm creche no município, tudo. E, num outro momento, capacitação dos pais, com a ajuda dos professores que aqui estão nesse curso e nos que estão por vir. E, então, esse engajamento social todo, esse engajamento de todas os players aí, é o nosso grande objetivo. E o projeto de vocês inspira muito a gente, os materiais, eu não conhecia mesmo e fiquei admirado com a qualidade dos materiais. Eu já comecei a distribuir esses materiais para os meus pacientes, para os pais, não é? Maravilhoso, como tem um dos e-books que é raro, né, na literatura nacional, um material que orienta como estimular funções executivas, atenção. Isso é raro no nosso meio e numa linguagem super acessível. Imagina, a ideia é a gente trabalhar isso na escola, nesse primeiro momento no fundamental e mais adiante na nossa coorte prospectiva com todos os bebês lá nascidos em Brodowski. Bom, Brodowski é a cidade do Portinari, não é? Isso. Ele recebeu um apelido quando criança, que era o Candinho. Candinho, pois é. Por isso o projeto Candinho. O Projeto Candinho, muito lindo, parabéns. Homenagem a ele. Agora, então, Laurinha, pessoas que estão com dúvida, você chama elas? Aqui a Isis de Paula e a Nathalie estão com a mão levantada. Querem falar alguma coisa? Isis Paula de Souza. Deixa eu abrir aqui o microfone. Boa noite a todos. Boa noite. Estou como coordenadora pedagógica do Ensino Fundamental 1, mas sou atuante da educação infantil no município há 25 anos. Então, toda essa fala veio de encontro a uma história dentro da educação infantil e a tantos percalços por conta da realidade em que a educação infantil se encontrava, uma vez que, por falta de documentos e informações, a educação infantil era vista como assistencialista, aí baseada no tripé educar, cuidar e brincar, com os documentos, RCNEI. Isso foi se desconstruindo, e acho que foram os primeiros passos para a gente chegar onde nós estamos hoje, e enxergar a educação e o processo de aprendizagem desde a primeira infância, desde o bebê, a estimulação, e o quanto isso, por muito tempo, ficou relegado. Eu vou te dizer, assim, que é uma paixão e uma alegria muito grande minha, como educadora infantil, poder ver isso acontecendo e ainda estar, né, dentro da educação para poder presenciar isso. É um ganho. E da importância da edificação dessa base forte na educação infantil, e esse contato com as famílias, a questão da afetividade, tudo isso edificando mesmo, fazendo essa base forte para que essa casa possa ser construída e edificada. Isso é simplesmente fantástico. Eu disse isso num dos vídeos que eu assisti, né, que é simplesmente maravilhoso poder ver a luz da ciência hoje sobre os passos da educação infantil, de forma especial. E hoje eu tenho uma filha que está trabalhando já como pedagoga em uma creche, e toda a estimulação que é feita nas creches hoje, esse cuidado com essa base sólida. Então, isso vem assim, vem a engrandecer a educação de uma forma geral, mas vem muito de encontro, assim, eu posso dizer que é uma satisfação pessoal para mim poder estar participando disso hoje e vendo essas pessoas fantásticas falarem sobre coisas que nós buscamos uma vida inteira, e a duras penas tivemos que conquistar, com informações aqui, ali, né? Não tinha internet, então é grandioso isso.
Nathalie, eu fico muito feliz também, porque essa é a nossa paixão também. Quando a gente começou em 2013, né, essa ideia, porque a gente se via realmente que faltavam essas informações, chegar de uma forma que os professores não precisam ficar lendo artigo, tese, não é esse o papel de nós que estamos na universidade. O nosso papel é, de fato, levar essa informação de uma forma que seja proveitosa para os professores. Até a Fabiana aqui no chat falou, mas nós, enquanto educadores, podemos fazer algo para melhorar o desenvolvimento das crianças? E a ideia de todo o material, Fabiana, é exatamente esse. Além de levar a informação de uma forma proveitosa para os professores, é do que eles podem fazer na sala de aula, né? Então, lá, o nosso material para professores tem as apostilas, tem livretos com proposta de atividades que o professor pode fazer em sala de aula para melhorar a atenção, por exemplo, né? Para melhorar as funções executivas, que o Marco aí falou, né? Aspectos motores, desenvolvimento dessa praxia, né? Então, o material foi elaborado com esse cuidado de fato. E Nathalie, é bem isso mesmo. Eu sou suspeita porque a gente é apaixonado, sou apaixonada pelo projeto pela primeira infância. Cada hora a gente está criando coisas novas, né? A gente vai agora para o próximo passo, que é como fazer isso na prática. Orientar os professores lá dentro, junto com eles no chão da escola. Vai ser uma experiência para nós também muito bacana. Então, obrigada, mas eu acho que a gente transmite essa nossa paixão que você aí percebeu. A Glaucia Ferreira, pode falar. Boa noite, Mônica, Adriana. É um prazer de estar ouvindo vocês. Sou professora há 24 anos da rede municipal e 4 do estado. Sou alfabetizadora há mais de 20 anos. Então, tudo que vocês estão falando vem em encontro do que eu já vivi e o que eu vivo. Principalmente com pessoas que têm o mesmo pensamento, a mesma linha de raciocínio. Eu tive diretores excelentes, mas eu tenho uma muito marcante na minha vida, além de tudo, é minha amiga, a Marilda Adame, e ela sempre vem em encontro que família e escola tem que estar junto. Então, é um aprendiz que a gente vem vindo, já fazendo isso com as nossas crianças. Nós trabalhamos muito em periferia, porque minha clientela é de nível bem baixo financeiramente, mas com amor de família, que muitos são abandonados, mas outros, você vê que a família vem na escola e a gente trabalha junto. Então, os vídeos que o doutor Arruda coloca para a gente do curso, vem muito ao encontro do meu trabalho. Eu acho que tudo isso faz a gente engrandecer a nossa realidade e o que a gente está vivendo nos dias de hoje, principalmente. Muito obrigada, vocês são nota 1000, viu? Obrigada. Obrigada, Glaucia. Obrigada a todos. Pessoal, a gente está um pouquinho adiantado do horário, né? Mas hoje, com essas duas convidadas aí especiais, não podia ser diferente. Valeu a pena. Como eu falei, a gente foi para um curso avançado, né? E falar sobre parentalidade, sobre coisas tão interessantes e importantes, né? Agora, tem também a parte básica naquele material da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, que fala sobre marcos do desenvolvimento da criança de 2 meses até 5 anos. Tudo bem, educação infantil e tal, mas é a parte mais básica e que dispensa uma apresentação. Está lá para ser lido, né? Muitas daquelas informações vocês já sabem, tudo. Então, a gente reserva nesse modelo invertido do nosso curso, que vocês recebem o material antes, a gente vai procurar evitar gastar nosso tempo aqui com coisas que são possíveis de serem lidas, né? A gente vai gastar nosso tempo com metodologia ativa, com gente como
Mônica como Adriana prestigiando o nosso curso aqui, falando da experiência delas, das pesquisas dela. Mais alguém com dúvida? Se não tiver, eu gostaria de agradecer mais uma vez, Mônica, Adriana, todos os participantes. Nós tivemos momentos aqui de mais de 160 pessoas na página, então houve alguns problemas para entrar. A gente registrou 2 professoras que não conseguiram entrar e talvez possa ter tido mais, mas mais de 160 entraram, então provavelmente algum problema de conectividade ou problema de aparelho. Mas, de qualquer forma, essa apresentação, com autorização da Mônica e da Adriana, a gente gravou e com a autorização delas a gente disponibiliza para quem não assistiu. Tá bom? Tudo bem? Autorização dada. Concedida. Obrigado. A gente vai disponibilizar o link para ficar disponível aí durante 2, 3 dias e daí a gente retira, tá? E boa noite para todos. Mônica, Adriana. Muito obrigada. Minha câmera, não sei se... Acho que ela saiu aqui, sumiu minha imagem, mas boa noite a todos. Muito obrigada mais uma vez. Boa noite. Não sei como agradecê-las. Muito obrigado. Boa noite. Boa noite. Com vocês, viu? Grande Bom abraço. trabalho para vocês. Boa noite.